Olá, amante do terror. Pra quem conhece o canal já faz um tempo, sabe que eu não gosto nem um pouquinho de mariposas. Tanto é que eu já tenho um vídeo dedicado só a elas, chamado Por que mariposas são assustadoras? Mas eu não vou ser injusto. Não é só de mariposas que eu não gosto de nenhum tipo de inseto. Eu acho eles nojentos, asquerosos, e todos que entram aqui em casa eu erradico sem dó nem piedade. E não tem um motivo específico. Talvez eu só não goste dos aspectos, dos sons, da aparência, ou o fato de que alguns deles podem entrar no seu ouvido enquanto você estiver dormindo. Agora, imagina se os insetos resolvessem ficar gigantes, tipo do tamanho de um cachorro, ou de uma pessoa, ou até mesmo um gorila. Seria um pesadelo, né? A gente tem evidências de que há muito tempo aqui na Terra já tiveram insetos gigantes que podiam até mesmo devorar uma pessoa por inteiro, sem absolutamente nenhum esforço. Isso significa que insetos gigantes realmente existiam. E isso pode ter vários fatores diferentes. E recentemente eu me deparei com um analog horror que se passa em um mundo que, além dos insetos gigantes terem voltado, ainda as pessoas cultuam eles como se fossem deuses. E nesse vídeo em específico, aborda mais a investigação que a polícia forense fez, e dá a entender que os insetos gigantes voltaram, mas ainda não dá pra ter certeza. Só que acredite, eles de fato estão andando por aí. Seja por esgotos, lugares abandonados, lugares não habitados num geral. E as pessoas cultuam essas criaturas. E pra piorar, parece que esses cultistas estão transformando pessoas em insetos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando que 4 pessoas desapareceram no verão de 2002. Essas pessoas eram adolescentes da escola fundamental de Cochrane. De acordo com relatos, eles sempre passavam um tempo juntos depois da escola, ou então no tempo livre. De acordo com os pais, a última vez que eles foram vistos foi numa manhã de sexta-feira. Todos os adolescentes tinham cerca de 17 anos. Eles tinham um passatempo um pouco estranho, fora do comum. Sempre se encontravam no cemitério da cidade carregando pás. A polícia, então, começou por lá fazendo uma investigação e, por incrível que pareça, encontraram sinais de escavação. E não só isso, mas também cadeados quebrados nos mausoléus, mas sem sinais de roubo de cadáver. Só que em um dos mausoléus, eles encontraram um pequeno baú que revelaria o que os adolescentes estavam fazendo depois da escola. Então se seguiu várias investigações e entrevistas que a polícia fez nas casas de todos os adolescentes. A primeira delas foi a casa de Katherine Ziegler. No quarto da garota, eles encontraram mapas antigos que foram tirados dos mausoléus. E não só mapas, mas também alguns papéis antigos que continham rascunhos de entidades místicas e algumas transcrições relacionadas aos mapas. Isso acabou sendo um pouco de investigação para ir para uma análise um pouco complicada de frases, símbolos, criptografias e palavras. Uma coisa que seria tipo um código privado do grupo. Durante a investigação, eles encontraram alguns gravetos quebrados que levavam até caminhos abertos. Caminhos esses que não foram documentados pela província de Ontário. E apesar desses caminhos não levarem necessariamente a lugar nenhum, eles acabaram encontrando uma pista. 4 mochilas com documentos dentro. E junto desses documentos tinham cópias desse mesmo mapa. O que abriu novas rotas de investigação, e essas rotas de investigação levavam a áreas rurais, com caminhos não identificados. E foi nessas áreas rurais que eles encontraram a primeira grande pista que levaria a um grande mistério. Aqueles adolescentes estavam procurando alguma coisa marcada no mapa, e essa coisa eram monólitos estranhos, monólitos em formatos de cruzes, que à primeira vista pareciam a crucificação de Cristo, mas uma inspeção mais detalhada levou a uma conclusão totalmente diferente. Eles foram seguindo a trilha de monólitos alguns quilômetros ao norte, até que chegaram em um outro lugar, que parecia ser parte de um projeto de cemitério abandonado. A floresta em volta tinha vários buracos extremamente profundos, e vários policiais e investigadores acabaram caindo neles sem querer. No 7º dia, a equipe de investigação chegou em um lugar a mais ou menos 9 quilômetros da cidade de Cochrane, lá pelo rio Abitibi, e foi aí que os desenhos estranhos naquele mapa começaram a fazer sentido.
No meio do nada tinha uma casa enorme que lembrava uma cabana velha e extremamente decaída pelo clima e tempo. Perto dessa cabana ou dessa casa tinha 2 galpões, e que apesar de serem 2 galpões diferentes, eles tinham um detalhe em comum: grandes desenhos de mariposa. De primeira eles acharam que era só um grafite qualquer, só que perceberam uma clara semelhança com o mapa da Catherine Ziegler. Uma semelhança que faria todo sentido, e apesar da natureza estranha dessa descoberta, ainda assim sem sinal daqueles adolescentes. A polícia então decidiu que aquilo levaria muito mais tempo do que o esperado, então construíram uma base perto da casa. Isso para ver se os adolescentes não estavam enclausurados ali. Eles tinham uma teoria de que aquele lugar era provavelmente onde os criminosos se escondiam, ou então um lugar que era usado para operações clandestinas não autorizadas. Eventualmente, eles acabaram entrando nesse local, e o que encontraram lá dentro foi muito mais estranho do que qualquer coisa que eles podiam imaginar ou teorizar. No centro da sala principal daquele lugar tinha um altar bruto, e em cima desse altar bruto tinha um corpo de uma mariposa gigante em cima. Gigante o suficiente para as asas baterem 5 metros de comprimento. O corpo daquela mariposa gigante estava sendo conservado por várias técnicas de taxidermia, que, para quem não sabe, taxidermia é uma técnica de empalhamento de animais. Só que uma coisa estranha é que eles conseguiam ouvir um zumbido perto daquela mariposa, como se ela estivesse viva, só que incapaz de se mexer. Afinal, o que era aquilo? Uma técnica de taxidermia? Era uma criatura viva? Ou era uma estátua muito bem elaborada? Ainda sem resposta para isso, eles verificaram as outras salas, que tinham várias figuras semelhantes àqueles monólitos. Fora daquela casa tinham vários desses também, representações distorcidas da crucificação, só que os monólitos lá dentro eram muito piores. Eram criaturas taxidermizadas crucificadas, como se fosse um tipo de blasfêmia ou então uma tentativa de criar uma nova religião. Alguns exploraram as outras salas e outros ficaram no salão principal explorando. Então acabaram encontrando um livro cheio de desenhos, muito parecido com o livro da Catherine Ziegler. Eram frases em uma língua desconhecida, só que uma era reconhecível. Era a repetição da frase Ressurreição de Morosh. Essa frase também estava escrita em vasos, crucifixos e até nas paredes, ou seja, ela significava algo muito profundo para os membros de um possível culto. Nos meses seguintes, a polícia forense de Ontário se especializou em vários artefatos antigos, até que eles estudaram a história da ressurreição de Morosh e descobriram que o nome aparecia em vários relatórios compartilhados com um time de segurança dos Estados Unidos. Essa mariposa é uma figura mitológica que representa uma divindade antiga com uma origem completamente desconhecida. Essa divindade tinha vários cultistas espalhados pelo mundo todo, que se devotam a ela das maneiras mais grotescas que você pode imaginar. Só que uma coisa que esses cultistas são muito bons é em se esconder. E por terem ações muito separadas da sociedade como um todo, os traços deles acabam ficando irrastreáveis, pelo menos das maneiras convencionais. As motivações para a ressurreição desse Morosh são desconhecidas, mas uma coisa é certa: as manifestações dos cultistas e a de Morosh vêm aumentando com o tempo, ficando cada vez mais frequentes e mais violentas. Naquela mesma casa, existiam algumas portas seladas, que além de estarem trancadas, também estavam grudadas, como se ninguém pudesse entrar lá de jeito nenhum. Só que óbvio que a polícia conseguiu abrir, e aquelas portas levavam a escadarias que levavam até o porão. Nesse porão tinha um corredor repleto de desenhos e também de salas repletas daqueles monólitos. E em uma dessas salas tinham 4 estátuas que pareciam estar rezando, rodeando um buraco com lama vaporizando. A polícia tinha uma teoria de que aquelas 4 estátuas seriam os adolescentes desaparecidos, e então lideraram uma investigação mais aprofundada. Naquele ponto, nenhuma teoria poderia ser descartada, porque tudo era uma possibilidade quando se lida com o desconhecido. Conforme aquele corredor se estendia, o cheiro de amônia e ácido fórmico aumentava e ficava quase insuportável. No fim desse corredor, tinha uma sala cheia de corpos envoltos em plástico. E esses corpos emanavam gás tóxico a níveis perigosos. A presença do ácido fórmico
é fortemente associada com a decomposição feita por insetos. Só que para essa decomposição ser plausível, teriam que ter milhões de insetos, ou seja, mais um mistério. Só que por causa dos níveis altamente perigosos do gás tóxico, a investigação teve que ser interrompida e posteriormente retomada por uma equipe especializada. O lugar foi completamente isolado e o perímetro foi feito. Nos próximos dias, a equipe de risco biológico foi responsável pela exploração do porão e do sótão. Quando chegaram no sótão, eles encontraram vários desenhos rudimentares de insetos gigantes. Só que eles não eram ruins não intencionalmente, eram propositalmente mal feitos, o que levou eles a crer que era um tipo de representação da própria loucura, da mente de uma pessoa entrando em estado de insanidade. Aquele sótão estava coberto por poeira, o resultado de anos de decadência, e assim como aquele porão, também tinham corpos, só que esses estavam bem diferentes dos do porão. Eles estavam envoltos em plástico, mas aqueles corpos estavam num limiar entre a deformidade e uma coisa humanoide. As cabeças eram a parte mais bizarra de todas, estavam distorcidas de jeitos inumanos. O time especializado teorizou que o grupo organizado atuou ali por um tempo e que possivelmente esse grupo estava conectado com aqueles adolescentes desaparecidos. Naquele sótão, eles também encontraram um retrato que parecia uma representação oriental de Jesus Cristo, só que o nome em cima estava Padre José. Esse tal Padre José parecia uma figura importante para esse culto, e esse homem, aparentemente, de fato, tinha existido, e não só existiu, como operou nesse lugar, por isso era uma figura importante. Depois que a investigação terminou, o paradeiro dos adolescentes ainda era um mistério, até que eles foram checar aquele tal buraco que as 4 estátuas estavam rodeando. Debaixo daquele buraco foi descoberto uma grande área que ficava 20 metros abaixo do porão. Era uma cisterna repleta de água misturada com fluido de decomposição orgânica. Pelo menos 20 corpos foram achados, e entre eles, infelizmente, os adolescentes, que só foram identificados por análise forense. Eles teorizam que aquela cisterna era utilizada como descarte de corpos. Na pior das hipóteses, era o local de alimentação de alguma criatura que seria desconhecida pela ciência e provavelmente muito antiga. No fim, esse lugar foi desmantelado e um domo foi construído em volta para facilitar acesso a futuros estudos. "20 anos depois, em 2021, um homem desconhecido upou uma imagem no Instagram, uma imagem capturada por uma câmera de segurança dele. Só que, por causa de vários assuntos globais envolvendo uma certa pandemia, a imagem acabou chamando pouca atenção. E eu duvido que um caso de 20 anos atrás se tornou público. E mesmo se tivesse, já tem muito tempo, não tá fresco na memória do povo. E então, essa imagem acabou sendo esquecida, e o homem que postou ela nunca foi identificado. Aí já é evidência suficiente de que insetos gigantes realmente voltaram. Esse vídeo do culto de Moroj faz parte de uma série de vídeos bem extensa, que é uma série mais dedicada a mostrar as criaturas em si. Para resumir, são criaturas estranhas parecidas com insetos gigantes, que assombraram o mundo por muito tempo, e tem o nome de Moroj. Eu não vejo muito por que abordar a série toda nesse vídeo. Eu fui lá e dei uma olhada para ver se valia a pena, e foge muito do que eu queria passar. Não tem muito mais informações que valham a pena abordar. Claro, tirando a parte de que os insetos gigantes realmente voltaram. Mas enfim, me diz aí nos comentários o que você achou desse conceito e desse Analog Horror como um todo. Eu particularmente gostei, apesar do uso excessivo de imagens feitas por IA. Essa parte pega um pouco. Muito obrigado ao Sato, ao Joey The Fox e ao Salada Kaka por se tornarem abençoados. E também ao Razex Rex Tesla, ao Akira, Sato, LMRE, Sr. Fly, Angelo Ungelo, Shinks, TG Lucas e Rockchar por se tornarem abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta nos comentários e aparecer no vídeo todos os vídeos. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.